paz de novo, amadas. Vamos para a palavra do Senhor nessa tarde, uma palavra para os nossos corações, para reflexão. Questionei ao Senhor o que Ele queria falar a cada uma de nós nessa tarde. E Ele veio em meus sentidos dizendo rejeição, desprezo. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 53. Vamos para a palavra do nosso Rei. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um a quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, vem falar em nossos corações, Senhor. Neste momento, eis-me aqui para transmitir a sua palavra como atalaia do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, fala conosco, amém. Aleluia, aqui na palavra do Senhor vai dizer sobre Jesus, que Jesus não tinha nenhuma aparência bonita, nenhuma formosura. Não havia nada nele no exterior que agradasse ao homem. Mas ele foi desprezado pela humanidade, ele foi desprezado pelos seus. O nosso Senhor Jesus, ele padeceu, ele sofreu tanto por nós ali na cruz. O Senhor, mais que ninguém, ele sabe o que é ser rejeitado, o que é ser desprezado. Muitas vezes na nossa vida, com os traumas do passado, com a vivência do nosso dia a dia, devido às dores, nos sentimos tão pequenos, nos sentimos tão rejeitados pelas pessoas que estão ao nosso redor, pela nossa congregação, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Nós nos sentimos que não somos amados. Nós sentimos que não somos amados por ninguém. Jesus muito bem, ele sabe o que é isso. Ele passou por esse desprezo real. Ele passou pelo sofrimento. Ele foi apunhalado. Ele foi traído, ele foi apunhalado. E mesmo assim, ele escolheu permanecer em Deus. Tem fases da nossa vida que não é fácil. Tem fase na nossa vida que nos sentimos tão sozinhos, tão amargurados, tão desprezados. Parece que ninguém entende, que ninguém estende a mão. Aleluia, Senhor. Mas o Senhor diz: eu vejo a tua dor, eu vejo o teu sofrimento. Eu senti o que você sente. Eu sofri o que você sofre. Aleluia. O Senhor Jesus, ele não era bonito entre os homens, não era vistoso. As suas atitudes, o seu falar diante as pessoas não era um falar que eles achavam que era de Deus. Para os fariseus, eles achavam que Jesus não era enviado de Deus. E assim, as pessoas ridicularizavam Jesus.
Mas Jesus sabia do propósito dele. Jesus sabia que Deus estava com ele. Jesus teve momentos de dores, momentos de desprezo, mas ele não largou a sua cruz. Em Mateus 26, capítulo 26, versículo 38, vai dizer, Jesus vai dizer ali no leito de sofrimento, diz assim: então eles lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mesmo diante da rejeição, mesmo diante da traição, mesmo diante do processo que ele tinha que passar, o processo mais terrível que qualquer ser humano tem que passar, um processo de dor. Já não bastava dor no espírito, dor na alma. Agora tinha que passar a dor carnal. Tinha que pagar o preço por todos os nossos pecados. E ali Jesus traído, Jesus desprezado, Jesus sabendo o que ele tinha que passar, que não seria fácil. Ele ora ao Senhor pedindo para que o Senhor afastasse dele aquele cálice, aquela tristeza, aquele processo que ele teria que passar. Imagina nós como seres humanos, sabendo que nós teríamos que passar pelo processo de Jesus. Nós se colocaríamos a Deus e diríamos: Senhor, eu não dou conta. Senhor, eu não consigo. Aleluia. Muitas vezes poderíamos até desistir. Mas o Senhor Jesus, ele não desistiu. Ele orou ao Senhor, ele pediu: afasta-se de mim este cálice. Mas ele também disse que, todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres, Senhor. Aleluia. Mesmo você sofrendo, mesmo você se sentindo desprezado, rejeitado, não largue a cruz. Não largue o seu Senhor. Ele está contigo. É processo que tem que passar para amadurecimento espiritual. É processo que você tem que passar para você não ser infiel. Para você não largar ele. Para você ter fidelidade a ele. Aleluia. O Senhor Jesus, ele fez oração, ele se sujeitou a Deus. Ele fez várias orações nesse período antes da crucificação. Ele foi uma, duas, terceira vez orar a Deus, para que Deus confortasse o seu coração aflito. Se Jesus fez isso, quem dirá nós? Devemos pegar o exemplo de Jesus Cristo. Ali naquela cruz, ali E esse sofrimento ele passou antes. Aquela tribulação de espírito, em saber que o pior estava por vir. Mas Jesus Cristo, ele tinha clareza do seu chamado. E nos momentos de aflições, em vez de ele ficar pensando, dele ficar martirizando, ele foi buscar a presença de Deus. Ele foi buscar se encher do Espírito. Se ele orava mais, ele foi orar mais. Se ele já orava, ele foi orar mais. Se ele já chorava nos pés do Senhor, ele foi chorar mais. E ali naquele momento de dor, naquele momento de entrega, abrindo seu coração para Deus,
Ele deixou ali as suas frustrações, a sua falta de força. Ele deixou ali as suas frustrações, seu coração amargurado, ferido, seu coração ferido. E ele foi adiante para fazer o que Deus tinha dito para ele fazer, para viver o seu propósito, para viver o seu chamado. Ele rejeitou as tentações, ele rejeitou a tristeza, ele rejeitou o sentimento mal do seu coração. E ele focou no seu propósito. Ele também disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne está fraca. Neste momento de tristeza, de abatimento, ele soube reconhecer que era uma tentação. As setas malignas na mente de desistência era tentação. Era seta do inimigo para fazer ele sair do seu propósito. Aleluia. Então que venhamos vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Devemos nos sujeitar a Deus. Orar, se santificar, para que o nosso espírito se fortaleça e que a nossa carne se diminua e que o Espírito de Deus cresça. Aleluia, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. O Senhor Jesus, ele foi e ele venceu aqueles ataques na mente. Ele venceu a tentação do inimigo. E ele foi em rumo ao seu propósito. E ele concluiu o seu propósito ali na cruz. Não foi apenas com vitória, com alegria, mas também foi com tristeza, foi com sofrimento, foi com rejeição, foi com desprezo, mas ele venceu. Aleluia, ele venceu. Se Jesus olhou para o seu chamado, olhou para o seu propósito e decidiu seguir, não olhando para a esquerda nem para a direita, mas olhando avante, à frente, você também pode conseguir. Se sujeita a Deus e o inimigo ele fugirá de vós. Esta é a palavra do Senhor. Se sujeita a Deus e o inimigo fugirá de vós. Aleluia. Que você possa olhar o propósito, que você possa enxergar a promessa. E ir rumo à promessa e esquecer as distrações. E lançar por terra, repreender todo laço jogado contra a tua vida. Aleluia, Senhor Jesus. Porque o Senhor, ele venceu, vigiando, orando, com os pés firmados em Deus, na rocha verdadeira. Que possamos fazer igual a Jesus, focar no nosso propósito, se firmar em Deus. E que tudo de mal que vier não seja capaz de nos arrancar da presença do Senhor. Que não possa ser capaz de nos arrancar do nosso caminho, que é o nosso propósito em Deus. Mesmo que você se sinta rejeitado, desprezado, humilhado, lembre-se que Deus é contigo. Ele também, como Deus, ele foi humilhado, ele foi desprezado, ele foi rejeitado.
Então, mas ele venceu, e você também vencerá. E você também vencerá. Confie e persevere. Aleluia. Essa é a palavra do nosso Deus nesta tarde abençoada. Que a palavra do nosso Senhor continue falando no seu coração. Que você seja fortalecido por esta palavra. Que você se fortaleça no Espírito Santo de Deus. Aleluia.